A gente vai agora a Brasília conversar com o nosso Ivan Brandão para falar sobre a comissão especial da Câmara dos Deputados que vai ser instalada hoje, vai tratar sobre os transportes de entregas por aplicativos, por plataformas digitais. Esse grupo vai analisar, estabelecer ali algumas regras de serviços de entrega e transporte no Brasil. É um tema bastante nebuloso também quando entra na parte do transporte por aplicativo ali de motos, de pessoas, Ivan Brandão? Um assunto que foi discussão aqui em São Paulo, principalmente nos últimos meses, desde o comecinho do ano, finalzinho do ano passado, essa discussão, essa loucura para saber se proíbe, se permite com que esses trabalhadores por aplicativo de moto levem passageiros, e aí teve um momento que podia, depois não podia mais, e tudo isso também esses entregadores se baseando numa lei federal. Então fica bastante nebuloso, só que isso também entra, Ivan, nesse marco legal, nisso que vai ser estabelecido. Muito boa tarde para você. Boa tarde para você, Larissa, para todo mundo aí na mesa e ligados aqui no Alta Frequência. Pois um marco legal, um nome gigantesco, Um marco legal para os serviços de transporte individual de passageiros e de entrega operados por plataformas digitais. Ufa. Mas é um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados e que coloca ali regras para todo mundo, para as empresas que operam os aplicativos, para os motoristas, para os usuários, cria relações de trabalho, contratos de trabalho, define questões de previdência social para esses trabalhadores. Então, vai mais nesse sentido da regulamentação do que necessariamente regulamentar algum modal de transporte, como é o caso dos mototáxis, Porque existe essa discussão de que a profissão ela é regulamentada, mas quem regulamenta o transporte são as prefeituras. Então, em algumas cidades você tem até questões que foram judicializadas, como no Nordeste do país, você tem a permissão para o mototáxi, em outras não, que é o caso dessa briga interminável na cidade de São Paulo. Mas o que esse grupo aqui está analisando é esse projeto de lei de autoria do deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, e que estabelece normas para o funcionamento dos aplicativos, das plataformas digitais no país, fixando, como eu falei, direitos e deveres para todo mundo, para a gente que usa o aplicativo, para as empresas e para os trabalhadores também. Então, o que diz o deputado é que existe hoje um vazio jurídico dos trabalhadores de aplicativos, que são essenciais, na visão dele, e acredito que na visão de todos, para as plataformas, mas para a gente que não tem direitos garantidos por lei. E vai dar muita polêmica, com certeza, quando essas discussões começarem, Agora, daqui a pouquinho, às 4 da tarde, a comissão vai ser instalada, eles vão definir presidente, relator, e vão iniciar essas discussões que era para ter começado lá em julho, mas, mais uma vez, a gente vai falar aqui nesse horário do tanto que as coisas demoraram para caminhar no Congresso Nacional nesse ano, Então, essa comissão especial foi criada pelo presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, no dia 16 de julho, e, por enquanto, nada. Vai ser instalada apenas hoje. O que está na mesa aí? O que está na pauta? Para as empresas, o que muda? Para as empresas, agora, o usuário, que tem a gente que baixa aqui o Uber, o 99 e tal, vai ter que assinar uma espécie de contrato com a empresa operadora da plataforma. Os motoristas, eles vão passar a ter alguns direitos, como não pagar taxas e não sofrer descontos autorizados por lei. Isso é o que está no texto, Pode mudar, gente. Eles vão receber integralmente o valor das gorjetas, não podem sofrer penalidades por ficarem desconectados ou recusar serviços. Isso é uma reclamação muito recorrente dos entregadores, principalmente, e dos motoristas de aplicativo, e terão direitos à previdência social. A gente, pelo projeto, a gente vai ter o direito de não pagar gorjetas obrigatórias, de receber informações sobre o serviço, sobre o motorista, informações claras, incluindo foto, nome do trabalhador, nota, quantidade de serviços realizados, algo que algumas plataformas já disponibilizam, E os dados do veículo também. Os deveres dos usuários, segundo esse projeto de lei, incluem, a gente vai ter o dever, e acho que nem precisaria de lei para isso, mas é necessário repetir, respeitar o trabalhador, a legislação de trânsito também, impressionante. E aí o projeto exige dos trabalhadores das plataformas, Larissa, o atendimento de vários requisitos. Então agora, quem quiser, não agora, mas se aprovado esse projeto, os motoristas de aplicativos, os entregadores terão que ter um cadastro pessoal
e intransferível. Muitas vezes a gente já viu, acho que os ouvintes já devem ter visto aí, quem vai entregar aqui a sua comida é João, e de repente chega Pedro, né? Chega outra pessoa que está ali usando a moto ou o perfil de outra pessoa, né? Ele vai ter que ter um contrato com a empresa, com a plataforma, certidão negativa de antecedentes criminais, comprovação de que o veículo atende à legislação de trânsito e outros requisitos. E na relação com os trabalhadores, todas as plataformas serão proibidas, segundo o texto que está nesse momento sendo analisado. Eles terão, na relação com os trabalhadores, a proibição de relação de exclusividade, jornada mínima de trabalho, isso não pode, tempo mínimo conectado ao aplicativo, eles não podem impor isso, não podem impor disponibilidade mínima obrigatória, não podem impor restrições a períodos de ausência ou escolha de horário, quer dizer, o trabalhador ele tem que ficar livre para escolher o horário em que ele quer trabalhar, e elas não podem impor também um controle de frequência. E é preciso que haja, segundo o texto do Luiz Gastão, um contrato de trabalho, inclusive com um valor fixo que esses trabalhadores vão receber, e isso precisa estar detalhado nesse contrato, quanto e quando ele será pago pelos serviços, e enfim, uma série de outras questões legais que obviamente vão gerar muita discussão na comissão, isso só na comissão, imagina depois no plenário, mas que é o início de algo que é uma batalha antiga, né? Tanto para usuários dos aplicativos, acredito, que querem mais segurança, né, para entrar no carro de alguém, para contratar esse transporte, saber quem está indo entregar a sua comida, mas principalmente para os trabalhadores, que muitos deles hoje ainda não têm nenhum direito. E é isso que eles vão discutir a partir das 4 horas da tarde desta terça-feira. Eu lembrei, Ivan, quando estava essa discussão aqui em São Paulo, né, e que não podia, ficou estabelecido que não poderia, mas que ficaria a critério dos estados deixar com que o serviço atuasse, ali tivesse esse serviço, mas se pudesse, né, se fosse autorizado pela prefeitura ali de cada município e tudo mais, teriam algumas regras. E uma delas que tinha me chamado a atenção, quando era em relação aqui a São Paulo, é que o motorista, o piloto ali, ele teria que usar um modelo de uma moto específica, né? Então você entra ali também em coisas bastante delicadas também para esses trabalhadores que já passam por condições muito complicadas, né? Não tendo horário de almoço, não tendo um horário ali específico para fazer as outras coisas, enfim, fica ali totalmente imerso naquilo e, além de tudo, o que vai poder usar, como vai poder usar, como é que vai ser. Então, é importantíssimo mesmo para esses trabalhadores saberem exatamente quais são os direitos deles durante todo esse serviço, né? Muitos deles que pagam aluguéis, né? Tanto para os carros de aplicativo como para as motos que eles usam para fazer as entregas. E há nesse projeto, Lari, um ponto específico para os trabalhadores de baixa renda, porque segundo o projeto de lei que vai ser discutido, esses trabalhadores autônomos, eles chamam de trabalhador autônomo plataformizado. Então eles vão ser considerados, segundo o projeto, contribuintes individuais da Previdência. E aí a empresa, a plataforma, vai ser responsável pelo recolhimento mensal dessas contribuições previdenciárias. E aí há um aspecto específico para os trabalhadores de baixa renda. Muita gente que é inscrito no CAD único, enfim, que recebe até meio salário mínimo, eles vão contribuir também com 5% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição. E aí os outros trabalhadores vão pagar uma alíquota um pouco maior, mas até isso o projeto versa sobre, né, para trabalhadores de baixa renda que passarão, segundo o texto, a contribuir para a Previdência também. É o que a gente está falando aqui, é uma discussão sobre direitos, mas uma discussão também sobre deveres das plataformas, dos trabalhadores plataformizados e nós também que usamos os aplicativos. Maravilha, Ivan, obrigada, viu, pela sua participação. A gente volta a falar então amanhã, às 2 horas também. Um beijo para você. Valeu, gente.